Olá, meus amores. Bom, hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações, tá? Lá no capítulo 15. Nós falamos agora no capítulo anterior sobre alguns tipos de equações, né, no plano, que eram os pares ordenados. E o nosso sistema de equação, ele também vai ter alguns pares ordenados, que nós vamos ver agora, que são os valores de x e y. Então, esse par ordenado, para eu descobrir, tem uma forma, né, correta de se resolver. Alguns viram essa matéria no passado, né? E é bem tranquilo, é exatamente a mesma coisa, mas eu sei que é uma parte da matemática um pouquinho mais complexa e eu sei que vocês com certeza alguns já não lembram tanto, tá bom? Então nós vamos relembrar. Então, lá quando inicia o capítulo, né, ele fala ali sobre o sistema de equações, ele te dá uma historinha ali, falando ali basicamente da regrinha da balança. Por que é a regrinha da balança? O sistema de equação é como se eu estivesse equilibrando alguma coisa, tá? Então, quando eu resolvo uma equação, na verdade, eu estou equilibrando os dois lados da igualdade, né? Então, eu tenho que achar um número que, quando eu substituo ali na minha igualdade, eu acho ali o outro valor, né? Que é o valor de x ali para equilibrar essa equação. Por isso que, geralmente, quando eu falo de sistema de equações, vocês vão ver essa balancinha. Então, eu tenho que descobrir ali o valor de x e y, que seria o quê, né? Que na prática é o valor que equilibra aquela equação, que faz com que o lado esquerdo da equação seja exatamente igual ao lado direito da equação. Por isso que a gente fala que é a balancinha, né? Então, se eu fosse descobrir aqui x e y, que é o peso dessas bolinhas e o peso da caixinha, né? Seria o valor que se tornasse o peso, né? Que fosse igual ao peso deste lado, tá? Então, por isso que é a regrinha da balança. Sendo que para resolver uma equação, um sistema de equação, né? Só para a gente relembrar aqui o que seria essa equação, aí lá no exercício, lá no livro na página 332, nós temos isso aí, né? Ele tem a definição de equação. Lembre-se que as equações são uma igualdade em que há uma ou mais incógnitas. Então, só podem grifar isso aí que é importante, né? Só para a gente relembrar a definição de equação. Então, ali eu tenho, né? A equação é qualquer expressão formada por uma ou duas ou mais incógnitas e que tem o sinal de igualdade ali no meio, tá? Então, aqui eu tenho nossas equações aqui referente àquela balancinha que nós vimos. Sendo que, como eu vou ter valores de x e y para resolver, né? Lá na equação simples, eu usava a regrinha de letrinha para um lado e número para o outro. Como agora eu vou ter dois tipos de letras diferentes, eu tenho que resolver usando o sistema. E existem dois métodos para resolver o sistema. O primeiro método é o método da substituição, que eu vou fazer exatamente isso, né? Eu vou substituindo a equação dentro do probleminha e vou resolvendo a equação de acordo com aquela substituição, ou o método da adição. Vamos falar com ele já partindo por exercício, que com o exercício a gente entende melhor, tá bom? Com um exemplo. Então, eu vou resolver o primeiro exercício lá da página 336. Então, lá na página 336, número 1, letra A, nós temos esse sistema. X mais 2y igual a 20 e 3x menos y igual a menos 17. Então, esse primeiro sistema, né, ele pede para você resolver ali usando o método da substituição. Como que nós vamos resolver? Existem três passos, tá? O primeiro passo, você vai escolher uma das equações. Geralmente escolha que já tem a letra sozinha, né? O que é a letra sozinha? Isso aqui. Uma letra sem número ao lado, tá? Então, eu vou escolher a primeira. X mais 2y igual a 20. E você vai isolar essa letra, deixar ela sozinha. Então, tudo que não for x, você joga para o outro lado. Então, 20 repete, o 2y que é positivo vira negativo, tá? Então, ó, deixei o x sozinho, fiz nada com ele. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Então, você vai substituir esse valor dentro da segunda equação, por isso que é método da substituição, tá? Então, vou apagar essa parte e vamos substituir. A segunda equação é o 3x menos y igual a menos 17.
Então, nós acabamos de descobrir que x é 20 menos 2y. Então, onde tem x, ó, eu vou abrir um parênteses, no lugar do x eu vou colocar 20 menos 2y, que é o que nós descobrimos anteriormente. E vou repetir o restante, ó, menos y igual a menos 17. E vou resolver como se fosse uma equação normal de primeiro grau, porque agora sim eu consigo resolver normalmente. Ó. 3 vezes 20, 60, menos 3 vezes 2y, 6y, repete o restante da equação. Tudo que é letra para o lado esquerdo, então menos 6y menos y igual a menos 17, número para o lado direito, menos 60. E resolve, ó, menos 6y com menos 6y, menos 7y. Sinais iguais, repete e soma. Menos 17 com menos 60, menos 77. O 7 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 187 dividido para 7, os dois viram positivos. Então, eu tenho que y igual a 11. Então, já descobri, ó, metade do meu problema. Então, já descobri y. Aí, vamos para o último passo. Lembra que eu falei que são 3 passos, né? Então, primeiro, escolhi uma das equações, isolei a letra e escrevi a equação que representa o valor daquela letra. Segundo, peguei a outra equação que eu não tinha escolhido e substituí o valor que eu tinha achado, ó, dentro dela. E o terceiro passo é voltar para aquela primeira equação. Eu disse lá que x é igual a 20 menos 2y, ou seja, 20 menos 2 vezes o valor de y. Se eu acabei de descobrir que y é 11, então eu vou substituir lá naquela equação, ó, x é igual a 20 menos 2 vezes o valor de y. X igual a 20 menos 2 vezes o y, que é 11. Então, x igual a 20 menos 22. X igual a menos 2. E acabou. Então, o meu par ordenado é menos 2 e 11. Sempre x primeiro e y depois, tá? Então, eu descobri a solução da equação. Eu tenho menos 2 e y. Então, assim, é um pouquinho longo, é claro que assim, o sistema é prática, né? Então, nós vamos fazer bastante exercícios relacionados a isso e é realmente praticar, porque os cálculos são grandes, mas assim, o método é exatamente o mesmo, só vai mudar os números e as letrinhas das equações, tá? Agora, o segundo método é o método da adição, que na verdade não é somar, né? É juntar os valores. Sendo que eu só posso usar o método da adição se coeficientes de uma das incógnitas iguais em ambas as equações, né, forem iguais, então eu subtraio. O coeficiente de uma das incógnitas em uma das equações simetricamente opostas, ou seja, os coeficientes têm que ser opostos. Então, acontece, às vezes ele está assim, ó, mas é raro. X mais y igual a 10, x menos y igual a 8. Então, quando tiver assim, você já usa o método da adição, que é o método mais tranquilo. Vocês vão ver que é muito mais rápido do que esse que eu resolvi agora, tá? Você já vai anular quem é o oposto. Quem é o oposto? Quem tem exatamente a mesma letra ou o mesmo número com o sinal contrário, tá? Então, ó, y é o oposto. Exatamente a mesma letra com o sinal contrário. Tudo que sobrar, eu vou juntar. Por isso que a gente fala que é o método da adição, tá? Então, ó, x mais x, 2x. Igual a 10 mais 8, 18. X igual a 18, dividido para 2, que é igual a 9. Então, acabou x, ó. Olha como é muito mais rápido. Agora, eu tenho que descobrir o valor da segunda letra. Aí, eu vou usar como se fosse o método da substituição. Vou escolher uma das equações, vou escolher a de cima. Bom, sempre escolher a que tem sinal positivo para não se enrolar com o sinal, tá? Então, no lugar de x, põe o 9 e repete o restante da equação. Tudo que é letra para a esquerda, tudo que é número para a direita. Y igual a 1. Então, nós temos o par ordenado ali, 9 e 1, que é a solução da equação. Então, olha como é muito mais rápido, né? Aquele eu paguei 3 quadros para fazer e esse aqui eu só fiz em 1.
Então, assim, muito mais rápido, sendo que nem sempre ele tá assim fácil pra gente, né? Esse aqui já tinha o y com sinal contrário. Lá no exercício, que nós vamos ver, né, no livro, nós temos o seguinte: ele pede para você resolver esses sistemas pelo método da adição. Então, se você perceber lá na questão 2, eles não têm esses númerozinhos opostos aí que eu falei nesse exemplo que eu dei. Então, como que você vai fazer? Você vai ter que transformar esse sistema em algum outro sistema para que ele fique oposto para facilitar na hora de você resolver. Então, como que você vai fazer? Você vai ter que achar um número que você multiplica uma das equações para que essa equação fique oposta. Então, eu vou escolher a de baixo, tá? Então, que número que eu posso multiplicar essa equação de baixo para que se torne alguma coisa oposta à equação de cima? Então, eu posso multiplicar a equação de baixo por menos 3. Por quê? Ó, a de cima eu vou repetir, porque eu não escolhi a de cima, tá? Vou escolher a de baixo. Se eu multiplico a de baixo por menos 3, olha o que acontece, ó. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, tá? Menos 3 vezes o x menos 4y igual a 12. Eu estou multiplicando ele por tudo, tá? Menos 3 vezes x, menos 3x, ó. Menos 3 vezes menos 4, mais 12y. Igual a menos 3 vezes 12, menos 36. Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi o menos 3? Eu posso escolher qualquer número, tá? Nesse caso aqui eu escolhi o menos 3 porque era a única maneira de eu conseguir isso aqui, ó. Eu ter termos opostos. Então, o meu x está oposto. Então, eu posso, ó, anular. Quando eu anulo, né, eu poderia ter escolhido 4 em cima. Aí, anular de qualquer maneira, tá? Eu escolhi menos 3 porque era a forma de anular a equação. Então, tudo que sobrou eu vou juntar, igual eu fiz com a questão anterior. Então, ó, 12 mais 1y, 13y, igual a 36 menos 36, zerou. O 13 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. 0 dividido para 13 é 0. Aí, de novo, ó, mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou escolher uma das equações, vou escolher a de cima, ó, 3x mais y igual a 36. Como eu já tenho que y igual a 0, então, no lugar do y aqui, ó, entra o 0. 3x mais 0 igual a 36. 3x igual a 36, né? Porque 0 pode ser anulado. X igual a 36 dividido para 3, então meu x igual a 12. Então, eu tenho meu par ordenado 12 com a 0. Então, é bem tranquilinho, né? Ele realmente se torna um pouquinho mais dificultoso quando você não tem esse valor, né, oposto, mas é muito fácil transformar. É só você escolher uma das equações e ver qual é o número que anula a equação de cima, tá? Cuidado com os exercícios, né? Todos os exercícios são relacionados ao sistema somente, para a gente treinar bastante. E na próxima aula a gente faz as correções dos exercícios que foram para casa também, tá bom? Bons estudos!